Olá, meu nome é Rafael Guarato e essa audioleitura faz parte do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, contemplado pelo edital de ações formativas em Goiás da Lei Federal Paulo Gustavo e gerenciado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Essa é a audioleitura do texto intitulado Sala Cena, Repensando Práticas Pedagógicas no Ensino de Histórias de Danças, das autoras Isabela Buarque e Lara Seidler. O texto faz parte do dossiê temático Ensino de História da Dança, Pedagogias, Métodos e Currículos, publicado pela Revista Brasileira de Estudos em Dança, no volume 4, número 8 de 2025. O texto vai das páginas 79 a 101. Ambas as professoras Isabela Buarque e Lara Seidler são professoras do curso de pós-graduação em dança e dos cursos de graduação em dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O texto se inicia já com um subtópico que chega em forma de pergunta, intitulado De onde partimos? Este estudo se constrói a partir da necessidade de partilhar nossas inquietações que se originam em salas de aula, nas disciplinas em curso de licenciatura e dança, em uma tentativa de nos afastarmos do isolamento que, em muitos casos, neutraliza ou prejudica a retomada da crítica sobre nosso trabalho frente às questões, incômodos e as necessidades de deslocar nossas práticas. O isolamento tem sido, na nossa concepção, um fator de imobilização reflexiva, de obstáculo à força necessária para as mudanças exigidas no trabalho docente. Especialmente na iniciativa de tecer perguntas que muitas vezes colocam em dúvida práticas e hábitos de ensino, bem como as formas e estruturas de pensamento que constroem esses hábitos. A coragem de perguntar, de questionar, de nos colocar em questões não parece mais consubstanciada quando feita em parcerias. O sociólogo e educador Edgar Morin ressalta a importância da educação para a compreensão mútua entre os seres humanos e propõe que o ato educativo se paute em lidar com as incertezas. Para que as relações saiam de seu estado de incompreensão, sugere a importância de estudar, sobretudo, a incompreensão, em suas raízes, modalidades e efeitos, mirando as bases do pensamento que enrijecem e cristalizam formas ultrapassadas de ensino. Sabemos que esse isolamento se dá em função de políticas públicas que precarizam o campo da educação no Brasil e, consequentemente, fragilizam o trabalho docente, não incentivam parcerias e muitas vezes desconsideram o tempo e os processos como fatores primordiais nas relações pedagógicas, em função de discursos tecnicistas e neoliberais. Naturalmente, compreende-se que há muitos avanços nas últimas décadas, especialmente nos últimos 20 anos no Brasil, no que tange às leis e discursos sobre educação. Mas há muitas práticas arcaicas, como destaca Cortella. Há pouco incentivo à carreira docente. Os planos de cargos e salários apresentam muitas complexidades. Há discursos construídos historicamente que colocam o docente, o professor, como profissional relevante para a sociedade. Contudo, não há articulação para a legitimação da carreira, que vem perdendo direitos e respeito perante as ações políticas. De acordo com o renomado professor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa, a construção da carreira docente necessita de uma rede que envolve profissionais, o Estado e a sociedade. O professor Nóvoa defende a educação como um ato relacional. Portanto, pressupõe redes e coletividades. Pressupõe também, ainda de acordo com Nóvoa, que o professor se coloque enquanto pesquisador. Este é um ponto que nos interessa muito, principalmente no âmbito da formação de professores com o intuito de pensá-los menos na sua funcionalidade e mais no seu papel de formador, comprometido com a constante investigação de seu tempo, logo, comprometido com o fazer crítico. Aqui elas fazem uma citação de Alves, que está num texto de Brandão, de 1982, página 19, abre aspas. O educador, pelo menos o ideal que minha imaginação constrói, habita um mundo em que a interioridade faz uma diferença, em que as pessoas se definem por suas visões, paixões, esperanças e horizontes utópicos. O professor, ao contrário,
é funcionário de um mundo dominado pelo Estado e pelas empresas. É uma entidade gerenciada, administrada segundo a sua excelência funcional. Excelência essa que é sempre julgada a partir dos interesses do sistema. Frequentemente o educador é mau funcionário, porque o ritmo do mundo do educador não segue o ritmo do mundo da instituição. E fecha aspas. As autoras continuam. Diante do exposto, optamos por defender que essa escrita é gerada a quatro mãos, buscando romper com a solidão docente e indo na contramão desse isolamento de forma concreta e prática. Assim, esse texto se configura como um diálogo aberto, como uma conversa com o objetivo de ampliar olhares e estimular pensamentos críticos sobre o ensino de dança, especialmente sobre o ensino de história da dança, já que as práticas pedagógicas se amplificam nos compartilhamentos. Nesse sentido, buscamos estabelecer processos de escuta e mudanças que nos impulsionam a revisitar nossas práticas artístico-pedagógicas para refletirmos sobre o ensino de história da dança. Partindo do exercício de examinar quem somos nós, quais os nossos contextos de atuação docente e como aprendemos história da dança em nossa formação. Temos por intenção nesse artigo problematizar práticas e metodologias de ensino de dança, mais especificamente história da dança, em nossos contextos de atuação. No entendimento da parceria como algo que nos impulsiona a uma pedagogia histórico-crítica, proposta por Demerval Saviani, em 2012, como uma possibilidade contra-hegemônica de educação que possa ir além da concepção que entende o ensino como reprodução de comportamentos e discursos. Chegamos à revisão de nossas próprias práticas. Nosso encontro se estabelece como um princípio pedagógico, um lugar de cooperação, parceria entre nós, na dialogicidade do exercício em sala de aula, nos textos escritos e lidos. Parceria que ratifica a fala do educador Paulo Freire. Abre aspas. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Fecha aspas. Paulo Freire, 2008, página 39. Podemos dizer que nós temos trajetórias comuns em contexto de formação na graduação em dança e que dividimos, igualmente, conjunturas do trabalho diário. Ambas foram formadas em um curso de bacharelado em dança em universidade pública, porém em épocas diferentes. E as duas são docentes de cursos de dança em nível superior. Ainda que constatemos que vivemos contextos diversificados, mesmo em meio às diferenças identificadas, identificamos práticas pedagógicas e fazeres comuns em nossa formação enquanto graduandas. Alguns desses fazeres ainda são estabelecidos hoje e percebemos que nossos estudantes de hoje, por vezes, ainda aprendem dança e história da dança exatamente como aprendemos. E há aí algumas questões. Não vemos problemas em fazeres pedagógicos que se tornam tradição, no sentido apontado por Mário Sérgio Cortella. O autor nos convoca a pensar que na escola, em nosso caso, na universidade, existe aquilo que podemos considerar como tradição e aquilo que consideramos ter se deslocado para a seara do arcaico, entendendo o primeiro como aqueles aspectos ideais e formas que ainda se encaixam mais harmoniosamente nas práticas pedagógicas da atualidade, e o segundo como práticas que não têm mais sentido no presente e podem ser superadas de alguma forma. Deste modo, vemos problema em apenas um único tipo de ensino e discurso ser estabelecido como correto ou verdadeiro, e se propagar de forma cristalizada. Existem métodos e formas de trabalho que se tornaram arcaicas e obsoletas. A maneira como nós duas, por exemplo, aprendemos história da dança foi muito parecida. Estudamos os cânones da história da dança moderna estadunidense e a dança expressionista alemã. Pouco estudamos a história da dança como campo de tensões, disputas ou por outros olhares. Pouco vimos as histórias de diversas outras danças além da história oficial da dança ocidental. Pouco conhecemos as histórias de danças locais, de nosso próprio país. Será que ainda hoje as disciplinas dos cursos que damos aulas caminham assim? Será que podemos ampliar o campo de conhecimento e de abordagem nessa área? Nossa parceria enquanto educadoras se iniciou quando nos vemos nos corredores da universidade trocando conversas e questões acerca de muitas situações de sala de aula e que nos faz revisar nossas formações, no entanto, na tentativa de perceber o presente com um olhar cada vez mais investigativo, com o objetivo de vislumbrar novos futuros para a produção de conhecimento no ensino e no ensino de história da dança. Essa aproximação se deu e ainda se dá
como meio de angariar forças e potência para deslocamentos em nossos fazeres. Quando nos encontramos pensando sobre as mesmas perguntas, por prismas diferentes, ou quando não, ajudando a desvendar problemáticas que surgem no ensino da dança e no ensino de história de dança. Deste modo, a parceria nos parece um dispositivo político de contra-isolamento, táticas de movimento, críticas a paradigmas e contra individualidades estéreis, como um primeiro ponto conceitual da pedagogia, a pedagogia da partilha. Conforme apontado anteriormente, encontramos-nos como docentes em uma universidade pública na qual a dança tem uma história peculiar. O curso de dança se iniciou a partir do trabalho da pesquisadora e professora Helenita Sae-Arp, ainda na década de 1940, na Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, hoje Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Helenita Sae-Arp era uma mulher branca de uma classe social e econômica privilegiada. Na época, seus estudos acerca do corpo e de seus movimentos assumiam uma cadeira no curso superior com o nome de ginástica rítmica, velando a real atividade que era a dança, por se tratar de um público eminentemente masculino e militar. O objetivo desse curso era a formação de professores de educação física em um contexto social que caminhava para uma afirmação capitalista em meio a uma urbanização acelerada, influências estrangeiras e uma crescente legalização do campo do trabalho. Helenita Sae-Arp desenvolveu uma sistematização da linguagem do corpo e dos movimentos detalhada a partir de referenciais dos estudos de dança do húngaro Rudolf Laban e de suas referências de dança moderna estadunidense e europeia, em uma tentativa de desenvolver esses estudos do movimento no contexto corporal brasileiro. Curioso observar que, apesar de seus estudos estarem pautados em conhecimentos fundamentalmente de outras pesquisas culturais de dança, ela teve a preocupação de evocar os estudos do corpo e da cultura brasileira, como vemos em escritos da época, como tentativa de aprofundar o estudo dos processos de ensino de criação. Fica evidente o modo de produção de conhecimento em dança que importa da dança moderna estrangeira sua legitimação frente ao contexto social dominante da época. A sua unicidade enquanto possibilidade de se pensar em estudar dança. Além disso, é curioso observar que as aulas de dança, chamadas na época de ginástica rítmica, se iniciaram para homens militares, na contramão de uma pedagogia exclusivamente para o público feminino. Vemos aí ambivalências e ambiguidades. Aqui fica próximo ao aeroporto, então de vez em quando passa um avião, aí a gente espera para o barulho passar. Até os dias de hoje, a sistematização de seus estudos, intitulada Teoria Fundamentos da Dança, responde à base filosófica e princípio metodológico dos cursos de dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que embasam os estudos como fundamentos, que se designam como exercícios reflexivos sobre os fazeres diversos. Há também os laboratórios da dança, que se designam como espaços de exercício da criação e da criatividade, e o trabalho ligado às técnicas de dança que se destinam à produção e ampliação do vocabulário corporal de movimentos. A tríade metodológica participa de muitas atividades e disciplinas do curso e vem sendo um arcabouço tradicional no contexto curricular das graduações em dança. Além disso, alguns pontos importantes da teoria Fundamentos da Dança, de Helenita Sae-Arp, ainda são caros aos estudos de dança na UFRJ, tais como os princípios ligados à ideia de que todo corpo pode dançar e de que todo e qualquer movimento do corpo pode ser dança. Aliadas a isso, as noções de dança para a diversidade e do olhar sobre a individualidade criadora e o princípio do movimento de cada um se pretendem como base do pensamento sobre a dança e suas produções. Essa base conceitual foi revestida de estilísticas da dança moderna por volta de 1990 e alcançou a estética da contemporaneidade, mantendo-se ainda como fonte filosófica e epistemológica dos cursos e disparando em nós, ex-estudantes, atualmente docentes do curso de graduação em dança, perguntas e questionamentos a partir de reposicionamentos de nossos olhares sobre os contextos, currículos, discursos e paradigmas de ontem e do presente. A teoria Fundamentos da Dança
pouco transmitida às gerações posteriores por dispositivos escritos, apesar de vermos um aumento de publicações nos últimos 15 anos, ela foi principalmente transmitida de forma majoritária pela via corporal nas aulas da própria Helenita Sayre-Arp, de sua filha Ana Célia de Sayre-Arp e de outros professores que mantinham contato direto com esses conhecimentos. Temos aí um problema das fontes e a construção das historiografias da dança no Brasil. Vemos bem apontado por Rafael Guarato em 2023, quando aborda o caráter generalista, descritivo e universalizante pelo qual as histórias de dança no Brasil, nas 2 primeiras décadas do século XXI, têm sido contadas. Nós somos fruto desse processo de ensino-aprendizagem, que em nossa formação sofreu críticas de outras instituições de ensino da dança no sentido de deslegitimar a produção do conhecimento em dança da UFRJ, provocando ainda mais tensões e disputas no próprio campo da cidade em questão. Isso mostra o poder simbólico e cultural das fontes, uma vez que podem nos apresentar as tensões e disputas no campo e na legitimação de um modo de fazer, como nos conta Rafael Guarato em 2019. Pode evidenciar também como temos, enquanto docentes e pesquisadoras, pensado nas diferenças entre os corpos, na diversidade das danças e a diversidade dos contextos. De outro modo, observamos ao longo das nossas aulas e salas muitas formas, metodologias e ideologias que nos colocam a questão se, de fato, estamos contribuindo, como no caso do ensino de história da dança, para a não reprodução de lógicas excludentes e paradigmas que já se tornaram arcaicos e não cabem mais no movimento de nossas aulas. Partimos das nossas experiências formativas, de como aprendemos a história da dança, mas igualmente partimos de estudos, leituras, olhares atentos aos contextos atuais. Hoje nos vemos na responsabilidade de abordar as histórias de danças no plural, a partir de outras narrativas. Como ensinar o que não nos foi ensinado? Como aprender hoje o que não aprendemos? Será que, de fato, estamos em movimentos ou estagnados a princípios que não servem mais? Seguimos com perguntas em meio a uma complexidade que envolve nossos contextos de formação e de nossas responsabilidades sobre nossos discursos. Lembramos bem que, em nossas aulas e ao longo de nossa carreira docente, algumas situações diferentes e mudanças em relação aos discursos, modos de mover e pensar dos alunos nos auxiliaram. Também, nossas mudanças e adequações em nosso trabalho. Surge a necessidade de novos acordos e fricções entre o que aprendemos com nossas formações, os contextos históricos e culturais nos quais a dança foi caminhando em nossas práticas artísticas pedagógicas de hoje. Os discursos e ideias de corpo sofreram mudanças, uma vez que há, atualmente, um cenário de deslocamento sobre a ideia de perfeição dos corpos que dançam, especialmente nos discursos que vemos dentro da universidade, notadamente pela inserção de outros corpos e outras danças nas instituições de ensino superior, fruto das políticas públicas de ingresso como o Reúne e as cotas. A partir desse deslocamento, percebemos como atitudes, inclusive corporais, no sentido de mostrar outras danças e formas de dançar, têm nos dito muitas coisas, em seus discursos, questionamentos e problemáticas, colocando em questão bases pedagógicas repetidas e que nos impulsionam a revê-las. São alguns desses eixos de pensamento que propomos neste trabalho. A partir do exposto, desenvolvemos nossas práticas docentes em meio ao pensamento de que o corpo e a dança podem ser produtores de infinitas possibilidades, e assim, buscamos em nosso trabalho de formação de professores, a partir da reflexão e da diversidade, investir em uma formação para a diversidade. Mas será que nossas práticas formativas, especialmente no componente de história da dança, contemplam essas premissas de forma efetiva? Que dificuldades e necessidades podemos identificar em nossas formas de pensar a história como campo de estudo fundamental para a produção de conhecimento em dança, que corrobora para a equidade cultural e social, para a democratização da dança? Como formar para a diversidade a partir de práticas diversas? Nossas práticas são, de fato, diversas? Nossas falas são inclusivas? Partir do estudo do corpo e dos corpos pode ser uma pista para pensar e dar voz a uma formação de professores para a diversidade? Nosso currículo dá conta de uma formação crítica?
Entretanto, sabemos das muitas questões que envolvem a composição curricular. A fragmentação dos saberes, as dificuldades do circuito de trabalho em dança e mesmo as tensões dentro e fora da comunidade acadêmica. Na UFRJ, atualmente, especificamente no curso de licenciatura em dança, há 3 disciplinas obrigatórias ligadas à história da dança: Arte e Movimento, História da Dança 1 e História da Dança 2. A disciplina História da Dança no Brasil, por exemplo, é uma disciplina optativa. Há ainda outras tantas disciplinas que abarcam o pensamento. Vimos repensando as práticas pedagógicas no que concerne as disciplinas de História da Dança e as disciplinas que nos levam a ter um olhar historiográfico sobre as práticas. Por exemplo, criando um deslocamento para a visão histórica sobre o campo da dança que transpassa todas as disciplinas que ministramos. Nesse recorte temático e conceitual nesse artigo, repensar práticas pedagógicas para o ensino de dança emana de inquietações acerca dos ensinos de dança. Se os corpos carregam marcas plurais, movimentos distintos, histórias diversas, por que criar uma única forma de trabalhar a dança? Como trabalhar com e a partir do corpo para o ensino de história da dança em perspectiva de uma formação para a autonomia? Compreendemos as salas de aula como um espaço importante no diagnóstico de movimentos, corpos, dinâmicas e aspectos sociais, culturais, políticos e históricos. Destarte, entendemos as salas de aula como locais para estabelecermos diferentes modos de ensinar e aprender, e as relações pedagógicas como exercício contínuo, processos que não têm fim. Assim, vamos tentando estabelecer outras formas, olhares e fazeres no ensino das histórias de danças, e ampliando ações na direção de uma historização das práticas artístico-pedagógicas. A fim de problematizarmos o ensino de história da dança a partir de olhares para as práticas pedagógicas e em diálogo com os currículos, nos concentramos em 3 perguntas disparadoras. Primeira, o que fazemos e como fazemos? Segunda, onde estamos? Terceira, com quem partilhamos? Como fazemos parece ser a questão central e nos liga a ideias metodológicas, ao reconhecimento da diversidade de histórias de dança, especialmente as invisibilizadas, não oficiais, e as nossas identidades docentes. Como criar sentidos em nossas salas de aula? Trabalhando na perspectiva de evitar receitas prontas para abordar conteúdos historiográficos. Tentamos, em função do acolhimento, respeito e legitimação das diversidades, propor fazeres decoloniais, na busca por combater aquilo que Gayatri Spivak chamou de violências epistêmicas. Encontramos-nos diariamente nas salas de aula ocupando diariamente tais espaços. Como de fato escolher ações que possam atuar reconhecendo e validando as multiplicidades, especialmente compreendendo que em nosso ofício estamos dialogando e contribuindo com a formação de futuros professores? Conforme Antônio Nova nos aponta, formar o professor como um profissional que se entenda também como um intelectual. Além de estabelecermos partilhas entre nós, como docentes, faz-se condição necessária estabelecer partilhas na relação docente-discente, entre discentes e entre saberes. Reconhecer a importância de observar o contexto de atuação diante dos diferentes contextos sociais, culturais e, portanto, históricos que adentram as salas de aula e estabelecer igualmente relações entre os conteúdos das disciplinas, entre as histórias contadas e os discentes. Sobretudo, pensarmos como contamos as histórias de danças, o espaço das salas de aula pode tornar, assim, um ambiente de trocas respeitosas, ambiente crítico e analítico, onde as histórias das danças não são lineares, verdades absolutas ou cristalizadas. Aqui a autora faz uma citação da intelectual negra estadunidense Bell Hooks, uma citação de 2013, da página 273, abre aspas. A academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir que nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir,
Isso é educação como prática de liberdade. Fecha aspas. Aqui as autoras continuam. Diante do exposto até aqui, o que vislumbramos? Que discursos e práticas gostariam de tensionar e transformar? Aí as autoras finalizam essa parte e iniciam um novo subtópico intitulado Alguns pontos sobre o ensino de histórias de danças. Para dar continuidade em nossas reflexões, elencamos pontos que vão desde nossas experiências enquanto artistas docentes até princípios conceituais que se alinhavam junto a nossas práticas, âncoras de pensamento que possam contribuir para uma abertura maior. A proposta não é buscar respostas sobre o ensino das histórias de dança, mas sim estimular perguntas, questionamentos e revisões. Contudo, antes de entrarmos especificamente nos tópicos, cabe ressaltar que o campo da história da dança no Brasil, assim como o campo profissional em dança, é recente. E por tal fato, não podemos igualmente fazer discurso sobre o campo da história da dança de caráter situacionista. Aí ela inicia uma citação que é de uma das autoras, Isabela Buarque, de um texto dela de 2022, página 148. Abre aspas. Susana Tambucci e Maria Marta Rirena, em 2018, nos apontam uma cilada que podemos enfrentar no desafio de repensar a história da dança e as historiografias, que são os discursos salvacionistas. As historiografias que estamos escrevendo, estudando, trabalhando em aulas, criam brechas para a reflexão ou acabam por também se colocarem em um lugar de sedução para a criação de novos imperativos? Se a história da dança contada no Brasil se construiu, em muitos casos, utilizando postulados hegemônicos e criando historiografias lineares ou aparentemente neutras, contribuiu com a não legitimação das diferenças, alteridades, diversidades. Analisar tais historiografias de um passado ainda que recente deve nos permitir observar as segregações. Trata-se do reconhecimento do outro em nós, da possibilidade de transformação e não da reprodução acrítica dos conhecimentos. Fecha aspas. O primeiro ponto que gostaríamos de deslocar é a utilização de práticas arcaicas no ensino de história da dança, gestadas dentro de concepções cristalizadas sobre o campo da história. No senso comum, de acordo com Silva e Fonseca, professores universitários e historiadores que abordam em suas pesquisas questões ligadas à metodologia do ensino de história, o campo de ensino da história está ligado a fetiches como a academia como único local de saber, o isolamento cultural e a seleção de conteúdos. Tais fetiches se enraizam em práticas pedagógicas que se desdobram em ações objetivas e cristalizadas, como a ideia de um ensino cronológico, linear e de cânones da história. Tal fato aplica-se igualmente ao ensino de história da dança. Nesse sentido, faz-se condição necessária uma visão histórica das danças para compreender que ensinar história da dança não se trata de ensinar numa linha de tempo estática de fatos. A história é muito mais do que um conjunto de datas e fatos. E por muitas vezes, o ensino de história da dança no Brasil se alicerçou em práticas pedagógicas de produção de catálogos sobre os cânones europeus e estadunidense, sobre a história oficial e ocidental da dança, por vezes esvaziando o debate histórico e o rigor metodológico relacionado às fontes. Vemos dicotomias como se o campo da dança não estivesse ligado diretamente ao campo social, econômico, político, bem como vemos a deslegitimação de histórias não oficiais. A esse respeito, Rafael Guarato, em 2019, observou, aí ela abre aspas para citar o texto do Rafael Guarato. Ou seja, independentemente das argumentações que passam a ser construídas com o tempo, elas parecem caminhar a ser projetadas com uma finalidade, a de chancelar uma versão do passado já existente antes mesmo da narrativa do presente adquirir seus contornos específicos. Fecha aspas. Rafael Guarato nos chama a atenção para um olhar crítico sobre as abordagens globais a partir de histórias locais, o que pode gerar um não reconhecimento de nossas próprias histórias de dança no Brasil, assim como gerar práticas conteudistas e a linearidade do fazer histórico.
Outro assunto relevante para nós e que gostaríamos de deslocar, observando práticas pedagógicas para o ensino de história da dança, está relacionado aos métodos de seleção de conteúdos e bibliografias. O exercício da seleção é uma ação de poder. Exige ética, rigorosidade metódica e comprometimento ideológico, uma vez que os conteúdos e referências selecionados poderão dialogar ou não com identidades, com o reconhecimento do outro, com a pluralidade, com a democracia, entre outros. Obviamente, em função da carga horária e afins, é impossível abordar uma totalidade de práticas e assuntos considerados relevantes em uma única disciplina. Mas as escolhas de conteúdos e referências e a maneira como serão trabalhados irão contribuir mais ou menos com uma educação para a autonomia. Novamente, caímos no como fazer. Refletir que recortes, escolhas e delimitações são de extrema relevância, mas não podem se apresentar como um único caminho, como um único discurso, como certo. Há que se deixar nítido que são recortes e que existem outras formas, conteúdos e referências. Sobre essa questão, abre aspas, elas citam um texto do pesquisador, que é um homem negro, chamado Vitor Hugo Neves Oliveira, que é um texto de 2022, página 3. Considero que o processo educacional vinculado ao ensino de história da dança tem sido utilizado, prioritariamente, para reproduzir práticas hegemônicas, e com isso estabelecer territorialidade de dominação étnico-cultural e epistêmica que consolida o entendimento da história a partir de uma narrativa branca e dominante, intrinsecamente relacionada ao poder e à autoridade racial. Parte da compreensão de que o ensino de história da dança nas universidades não é baseado em conteúdos neutros e imparciais, sobretudo quando se percebe que a própria universidade não é um ambiente neutro, mas um espaço de discursos estéticos e culturais, predominantemente brancos, um espaço de violência que representa os abusos e distorções continuadas provenientes da exploração colonial, com currículos e projetos pedagógicos impregnados do racismo. Aqui fecha aspas, termina a citação do Vitor Hugo e as autoras continuam. Seguindo em nossas argumentações, outro mote que gostaríamos de salientar a fim de refletir sobre a prática dialógica enfraquecida. Paulo Freire, em 2017, defende a educação para a autonomia, criticando o que chama de visão bancária da educação, pois o autor, a educação é um ato político. Portanto, a educação em história da dança também deve ser política e deve se comprometer com reflexões e olhar crítico. Esse compromisso, para nós, perpassa pelo diálogo e pelo estabelecimento de relações entre discente e docente, entre conteúdos e contextos. É o que Paulo Freire chama de fazer dialógico. As aulas de história da dança e de outras disciplinas podem facilmente se desconectar da ideia de dialogicidade se forem entendidas como reprodução de informações históricas. O terceiro ponto que gostaríamos de salientar diz respeito às perspectivas universalistas de ensino e discursos sobre história da dança. Sobre esse ponto, aí ela abre aspas, fazendo uma citação de uma das autoras, que é Isabela Buarque, do texto publicado em 2022, página 150. Cabe ressaltar que outro ponto importante é a questão dos universalismos como verdades absolutas. Confundem-se princípios, direitos que sejam universais no tocante ao respeito à diversidade, à alteridade, com o universalismo que excluem, limitam, hierarquizam e invisibilizam. Relacionando esse ponto com a historiografia da dança, os deslocamentos nas narrativas precisam garantir, estimular a coexistência de individualidades distintas, sem que uma precise invisibilizar a outra. Universalização de existirmos, mas não de como existimos. Fecha aspas, e as autoras continuam. Os debates acerca da construção de currículos são um ponto fundamental para serem refletidos quando se fala em ensino de história da dança, principalmente quando se trata de currículos de formação universitária e de formação de professores. As universidades públicas se configuram como espaços marcados por condutas, regras, lógicas e normas específicas do trabalho acadêmico e de pesquisa. Os currículos acompanham essas regras e também dialogam com leis, requisitos e orientações do Ministério da Cultura. Até aí, nada fora dos ritos.
A questão central é o entendimento dos currículos como espaço de disputa, conforme aponta o sociólogo e educador Miguel Arroyo, seu livro de 2013. É essencial observar as tensões e disputas e enxergá-las como territórios críticos que podem estar contribuindo, ou não, para deslocar e resistir às hegemonias e lógicas excludentes. Paulo Freire apontou, décadas atrás, que não existe educação neutra. Portanto, entendemos que não existe currículo neutro. Sempre há bases ideológicas nas escolhas que são realizadas. Basta saber se tais escolhas são baseadas em lógicas inclusivas ou excludentes. Ao tensionar as relações entre currículos e ensino de história da dança, há diversos pontos que podem ser problematizados. Atemos-nos a questões direcionadas aos conteúdos a serem abordados. Faz-se urgente, dentro das aulas de história da dança, abordarmos ideias de colonialidade, subalternidade e hegemonias coloniais na busca por ampliar visões sobre o que se constituiu como história da dança oficial. Por que se constituiu e quem constituiu? Para que seja possível questionar, inquirir, contradizer, ressignificar os discursos. Para que outras histórias marginalizadas e ditas menores possam ser estudadas, compreendidas e conhecidas. Trazer debates sobre o que Aníbal Quixano, sociólogo peruano, assinala como colonialidade do saber, possibilitando que normativas sobre estética, técnica, corpos e movimentos possam ser questionadas. Dessa forma, pensamos que por dentro dos próprios currículos que ainda se colocam como engessamentos, possamos incluir um currículo oculto, que nos permita investir em falas que não criem universalizações como verdades absolutas, e que reconheçam e valorizem o pluriversalismo como estratégia de combate às visões arcaicas sobre conhecimentos em histórias da dança. Decolonialidade como ação. Não se trata de deixar de estudar os considerados cânones da dança, mas como estudá-los. Removê-los, talvez, desse status e colocá-los como um entre outros tantos importantes e que não foram estudados por razões políticas, históricas, de apagamentos e colonialidades. Observar qual o sentido de ensinar histórias locais de outros países como história única. Valorizar as próprias histórias antes de conhecer a história dos colonizadores. Abordar o desejo de deslocamento sobre currículos ao pensamento em ensino de história da dança nos leva a um outro ponto de ser refletido. A relevância dos conteúdos decoloniais e a ampliação do olhar histórico, crítico em disciplinas de história da dança e outras tantas na formação de professores de dança. Analisar historicamente modos de produção de conhecimento sobre dança e a partir da dança com olhares que apontam para a diversidade pode ser uma importante contribuição na formação de indivíduos que mais tarde atuarão na criação coreográfica, em salas de aula, em projetos, etc. E se comprometam enquanto educadores com a reformulação de epistemologias no ensino da dança. Ao nos comprometermos com ações decoloniais, somos levados a repensar quais as nossas fontes de estudo. Nossos currículos carregam ainda hoje aspectos colonizadores? Como deslocar esses aspectos? Por fim, o último ponto que abordamos é o entendimento errôneo do ensino de história da dança como uma disciplina estritamente teórica. Pensamos ser extremamente valioso e significativo o ensino de história de dança de forma teórico-prática ou prático-teórica para trabalhar as questões de temporalidades, passados e presentes e conseguir enxergar também nos corpos, além dos discursos, permanências, inovações, deslocamentos, violências, criação de sentido e significados indivíduos e coletivos. Embora não seja tarefa fácil, as salas de aula podem ser espaços de reconhecimento teórico-prático das histórias, a partir de abordagens mais amplas, observando de diferentes grupos étnicos e, assim, testemunhar e reconhecer tensões sociais. Cremos, portanto, em um convite às histórias das danças como prática social, ou seja, compreender o caráter formativo das diferentes danças a partir do estudo histórico. Refletir criticamente sobre os papéis e relevâncias que disciplinas ligadas ao fazer histórico em dança podem ter em um curso de licenciatura em dança, dentro de universidade pública, é a condição primordial para uma educação para a autonomia. Isso nos implica refletir outros modos de fazer, pensar, ensinar histórias de danças que dialoguem com as demandas sociais atuais e com os diferentes indivíduos.
Na tentativa de tais deslocamentos, o como, o método, o caminho por meio do qual se coloca um grande desafio. Não há fórmulas de ensino-aprendizagem e a diversidade de trajetórias pedagógicas é uma das premissas mais caras para nós. Pensamos aqui, em conjunto, estratégias de atuação, mas que não se colocam como caminhos fechados. Pelo contrário. Nessas rotas de ação, nos deparamos com a pedagogia das perguntas, ou seja, com exercícios de fazer questionamentos em nossas aulas e de incentivar que discentes se percebam inquietos e também busquem perguntas, ainda que não encontrem imediatamente respostas. No exercício das indagações que produzem deslocamentos, lancemos mais algumas. Quais danças são consideradas hegemônicas e por que esse debate se faz necessário na formação profissional? Qual o lugar das outras danças, aquelas marginalizadas, nas instituições de formação e nos currículos de cursos como licenciatura em dança? O que pode significar disciplinas relacionadas à história da dança não ocuparem lugar nos currículos ou ocuparem lugares discretos? Como minimizar lacunas historiográficas em nossas pedagogias? Como trabalhar as histórias das danças em perspectivas de diversidade e decoloniais? Tais perguntas são disparadoras de muitas outras, e para criar rotas de fuga das epistemes muito arraigadas, igualmente nos vimos envolvidas com o que denominamos sala-cena. Em nossa caminhada artístico-pedagógica formativa em dança, alinhamos princípios da dança-educação que balizam o nosso fazer. 1. Educação como prática de liberdade, um diálogo com Paulo Freire e Bell Hooks. 2. Ensinar histórias de danças e outras disciplinas a partir de olhares decoloniais, compreendendo relações de disputas de poder construídas historicamente. 3. Construção de práticas pedagógicas outras, a concepção de sala-cena. E para aprofundar um pouco mais os debates acerca desse assunto, apresentamos o conceito de sala-cena como possibilidade para criar tais deslocamentos. Aqui as autoras finalizam o tópico anterior e iniciam um novo tópico intitulado Algumas propostas de reflexão a partir das salas-cenas. Então, palavras que juntam essas duas palavras, salas-cenas. Para contribuir com a discussão sobre o ensino de histórias das danças, elencamos como ponto fundamental o olhar atento às nossas salas de aula no sentido de reconhecê-las como locus importante de produção de conhecimentos para o exercício da teorização, da criação e da recriação. Pensar que as aulas são campos de partilhas e de trocas faz com que possamos estar em contato direto com experiências, corpos, discursos do presente que friccionam nossos modos cristalizados de pensar, fazer e criar conhecimentos em dança. Partimos do olhar de que a sala de aula é o lugar da síntese do presente. Ela carrega em si o sintoma da atualidade de modo fervilhante e substancial. É um lugar onde as corporeidades se expressam por vários âmbitos, corporal e verbal. Suas histórias, suas crenças, seus desejos, suas necessidades, ou seja, sintomas que não se limitam à sala de aula, mas nos fazem enxergar as salas de aula como microcampos culturais, políticos e sociais, para além de suas simbólicas quatro paredes. A sala de aula é o lugar do acontecimento, onde as relações se dão. Aqui as autoras abrem uma aspa para fazer uma citação do autor Araújo de 2008, página 71. Na corporeidade, as instâncias internas e externas, intensiva e extensiva, se interligam e se interpretam compondo a espessura biocultural, orgânica e simbólica da condição humana. As texturas da corporeidade apresentam e representam os repertórios de crenças e de valores, de sentidos e de pensares que, de modo imbricado, perfazem os contextos culturais de cada indivíduo em seu estar sendo no mundo com os outros. A corporeidade é plasmada com os repertórios dos tons, dos relevos, das texturas e dos símbolos que compõem os imaginários dos indivíduos em seus modos de vida. Fecha aspas. As autoras continuam. Um primeiro aspecto é que a sala de aula não nos parece mais um espaço de encontro somente, mas onde o encontro transforma a experiência em alguma coisa que foge a qualquer tentativa determinada e determinista. Ou seja, ela foge à previsibilidade de um planejamento rígido, porque é um espaço onde há atuações, e isso quer dizer, tanto discente quanto docente,
à medida em que não são sujeitos passivos de um fenômeno, o educativo. O docente atua produzindo, mediando e criando durante a aula, assim como o discente atua investindo na troca e no diálogo, produzindo também outras relações, criando conexões de sentidos com os conteúdos de suas experiências em meio ao recorte de ideias que está posto em jogo. A ideia de um jogo aberto às falas e às problematizações. É um lugar também de produção de discurso, portanto, político e que exige responsabilidade social. Assim, propomos deslocar metodologias de ensino em história da dança para as reproduções vazias de passos ou de narrativas, ao mesmo tempo receitas prontas, para as pedagogias de ferramentas e de acordos, que possam servir à autonomia de criação e de produção de novos conteúdos. Aqui as autoras abrem uma nova citação do Paulo Freire, o livro de 2008, na página 97. Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora de caráter autenticamente reflexivo implica um constante auto de desvelamento da realidade. Fecha aspas, e as autoras continuam. Por este e outros aspectos, entendemos as salas de aula não como lugares estagnados ou imperativos, mas como eventos, acontecimentos performáticos que carregam em si um sopro artístico-pedagógico. O que definimos como sala-cena, sem hífen, sem separação, enquanto algo híbrido, um terceiro campo que não é nem só pedagógico e nem só artístico, é um terceiro. O ato artístico se faz presente nesses momentos com sua lógica criativa para permitir que os deslocamentos não somente sejam evidenciados, mas possam ser incorporados à aula. Para tanto, a aula se apresenta como uma cena performática de falas, ações, reações, posturas e movimentos que retroalimentam a observação docente, bem como suas tomadas de decisão, suas escolhas e estratégias, exigindo uma constante retomada de consciência e de atualizações daquele que gerencia a aula, bem como estimula o posicionamento dos estudantes, contribuindo para uma aula-processo, uma sala-cena onde a primeira premissa é fazer perguntas, autorizar as perguntas e pensar quais perguntas. A pedagogia das perguntas mais do que de respostas. Por esse viés, planejamentos, emendas, conteúdos e currículos podem ser autorizados a serem permeados pelos seus ocultos. Currículos ocultos, planejamentos ocultos, emendas ocultas, conteúdos ocultos. As vozes marginalizadas, as questões minorizadas, as injustiças sociais, as histórias não contadas, então, podem ser autorizadas a aparecer e a compor a cena de uma aula. A aula, como uma obra de arte, se compõe, portanto, na força do coletivo e eminentemente criativa e produtora, onde a noção de que o corpo discente não é entendido como uma tábula rasa, um quadro em branco, mas entre nossas salas-cenas, marcadas por discursos colonizadores, precários e enrijecidos, assim como nossos corpos docentes. Como reconhecer e identificar essas marcas, senão pela humildade e coragem de investigar essas problemáticas sem que um sujeito se sobreponha ao outro, mas que ambos dialoguem sobre a premissa do respeito e do rigor? Parece-nos importante entender, como parte do processo ético e estético e de investigação de nossas práticas, que para falar precisamos ouvir, mas também é importante atentar ao como ouvir e como falar. As autoras abrem uma nova aspa para citar novamente Paulo Freire, 2008, página 111. Como dialogar se alineo a ignorância? Isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? Como posso dialogar se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança diante dos outros, meros isso, em que não reconheço outros eu? Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão de fora são essa gente ou são nativos inferiores? Fecha aspas e as autoras continuam. Não queremos dizer que não haja rigor metodológico ou não haja uma orientação a ser seguida, mas que a dinâmica do ato artístico pode e deve ser incorporada à prática de investigação e trabalho contínuo, quando estamos falando da especificidade do ensino de uma arte, de uma história de arte, de dança, que por essa perspectiva expande para histórias de danças. Pelo contrário,
Somente a partir de uma rigorosidade metódica, que nada tem a ver com imposição ou autoritarismos, é que os combinamos. Sentidos e significados podem ser estabelecidos. Somente a partir do comprometimento docente em relação aos aspectos pedagógicos é que a interação dialógica pode ser alcançada. Não se pode confundir processos pedagógicos que se pretendam libertários com a ausência de contornos. Aqui as autoras abrem uma nova aspas para citar novamente o Paulo Freire, dessa vez um livro de 2013, página 28. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário meramente transferidor do perfil do objeto ao conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença dos educadores e educandos criadores, investigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Fecha aspas. As autoras continuam. No segundo ponto, recai na perspectiva de que o docente deixa de ser somente um professor, mas um artista educador. A aula não mais como um processo educativo somente, mas como uma dança-educação. Uma terceira e outra forma de compreender as aulas de dança, onde nem a educação, nem a arte/dança se sobrepõem, mas se integram, porque também no docente não prevalece nenhum nem outro. Ambos coexistem na mesma corporeidade docente. Está da mesma forma, conjugando suas poéticas, histórias, crenças, memórias, experiências de aprendizagem, etc. A sala-cena pode ser o encontro de todas as camadas históricas dos sujeitos em partilha, no intuito de criar a aula e recriar as histórias. Bem, a pergunta que nos inquieta, partindo desse pressuposto, é como conceber aulas que, de fato, estejam estimulando a dialogia e a abertura a novas vozes em dança, para a dança? Como propor práticas em dança que convoquem essa abertura dialógica no ensino das histórias das danças? Os conteúdos, formas de pensar a dança contribuem para que as experiências que se propõem nas aulas criem sentido aos educandos? Assim, o objetivo que se apresenta para nós, aqui, hoje, é problematizar práticas e metodologias de ensino da dança e do ensino de histórias da dança. Em suma, alguns pontos fundamentais que elencamos vão de encontro a essa ideia das práticas artístico-pedagógicas integradas, ou seja, um fazer, pensar e criar em acordo com a lógica criativa e aberta da arte-educação, com a ideia de pedagogia das partilhas e da dialogicidade, e, sobretudo, com a ideia de uma pedagogia, em primeiro plano, que estimule a reflexão, a crítica para o ensino em dança e da história da dança para fornecer ferramentas para a autonomia criativa e produtiva. Aqui as autoras abrem uma nova aspas para citar novamente Paulo Freire, um livro publicado em 2019, página 103. A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, esperançosa. Daí que corresponda às condições dos homens como seres históricos e à sua historicidade. Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mesmos, como projetos, como seres que caminham para frente, que olham para frente, como seres a quem o imobilismo ameaça de morte, para quem o olhar para trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identifique com um movimento permanente em que se sabem inconclusos, movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo. Fecha aspas. As autoras continuam. O autor Ildeu Moreira Coelho, num livro de 1982, nos lembra que entender a prática pedagógica como neutra é uma ingenuidade. Pausa para a interferência do avião. Eu aproveito para pegar um pouquinho de café e continuar a leitura. Entender a prática pedagógica como neutra é uma ingenuidade, porque ela é sempre política, e não dizemos partidária,
mas posiciona um discurso e uma ideologia ainda muito calcada em estruturas de reprodução de classes. Ele nos alerta em relação aos modos de ensino-aprendizagem desinteressados, deslocadas das relações de poder, da dominação de classe e alijadas de um posicionamento crítico em função do tempo e do espaço e da história e contexto onde essa prática acontece. Essa postura, segundo Coelho, deixa um silêncio na dimensão política da educação para se ater apenas ao âmbito técnico do ensino. Há, portanto, uma fragmentação dos ditos técnicos em educação que se amplia por meio de uma lógica produtora e capitalista e contribui para a ideia de professor executor de tarefas, para a fragmentação das disciplinas, para a falta de relação entre as disciplinas, currículos e conhecimentos, para a burocratização do ensino, favorecendo as práticas reprodutoras, mecanicistas e tecnicistas. É que as autoras abrem uma aspas para citar o autor, o Ildeu Coelho. Livro de 1982, página 34. O pensamento está sendo cada vez mais dispensado nesse tipo de trabalho. Assim como na fábrica o operário não pode pensar, esse é pelo menos o ideal, pois o pensamento seria uma perda de tempo e o capital não pode de modo algum perder tempo, porque time is money. Também na escola, do maternal à universidade, o professor é cada vez mais dispensado de pensar. Basta executar, inclusive porque quem pensa questiona, duvida, discorda das determinações, quer saber o porquê das coisas e da atividade que realiza, sendo considerado um indivíduo inconveniente e perigoso. Fecha aspas. Para tanto, como pensar a formação de professores nas bases do refletir e não para o reproduzir, senão pelo exercício da reflexão e da crítica sobre sua própria categoria profissional, seus possíveis mercados de trabalho, sobre as normas que gerenciam esses mercados, sobre as normas de subalternização, de controle e de poder que engendram suas carreiras como agentes sociais e profissionais? Pensar nossas salas-cenas nos exige, portanto, estimular o olhar para muitas camadas que alimentam as formas de produção de conhecimentos em vários âmbitos da formação e que vão na contramão de metodologias não uníssonas, mas plurais e diversas, que autorizem as várias danças e suas histórias de, não somente se aprenderem no campo da pesquisa, mas como legitimá-las como áreas de produção de conhecimento. Na tentativa de alinhavar algumas reflexões que trouxemos até aqui, nos parece importante apresentar alguns exemplos de ações que dialogam com o ensino de histórias de danças. Cabe mencionar que o departamento onde atuamos como docentes, o Departamento de Arte Corporal, atualmente conta com mais de 40 docentes, que além das disciplinas trabalham em projetos de pesquisa e extensão. No que tange aos docentes do departamento, podemos dizer que é um grupo de professores diversificado, embora ainda seja precioso de mais diversidade. Os artistas docentes têm diferentes formações e chegam à UFRJ percorrendo anteriormente caminhos distintos, que conferem uma diversidade interessante para as partilhas e modos de fazer entre docentes, projetos, discentes e todo o corpo social. Os projetos de pesquisa e extensão se configuram como importante possibilidade de aprofundamento na formação docente, bem como espaço de aprofundamento de debates e reflexões. Há uma enorme gama de temáticas e estudos dos muitos projetos oferecidos, alguns deles ligados diretamente às relações entre dança, história e sociedade. Há projetos ligados às africanidades, danças populares, dentre outras temáticas. Como exemplo, podemos citar o projeto de pesquisa em estudos em História da Dança no Brasil, coordenado pela professora Isabela Buarque. Concentra-se em estudos, debates, escritas, construções teórico-práticas de produtos e ações para fortalecimento do campo da história da dança. É um grupo de estudos que visa ampliar os debates e a circulação de pesquisas para além dos meios acadêmicos. Atualmente tem como foco o projeto Histórias por Dentro da História. Cabe ressaltar que, a partir da inserção em projetos e da passagem por disciplinas obrigatórias e eletivas, houve produção de pesquisas coreográficas, trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrados que envolvem diretamente abordagens e metodologias sobre a história da dança. Apesar de não ministrarmos atualmente uma disciplina específica em história da dança, conteúdos deste campo de estudo estão presentes em outras disciplinas. Os trabalhos finais realizados pelos alunos ao final dos cursos também são formas de alinhavar as discussões que trazemos nesse trabalho, tanto nas graduações como na pós-graduação.
Além dos projetos de pesquisa do departamento, algumas ações transversais, observando os vários pontos elencados até aqui acerca do ensino de história de dança, estão presentes como eixos que perpassam as várias disciplinas do currículo das graduações em dança. Ampliação de referenciais bibliográficos, inserção de fontes sociais urgentes, integração dialógica, dentre outras. Essa perspectiva metodológica vem sendo afinada e tem contribuído para a ampliação das reflexões em disciplinas tanto práticas como teóricas, como, por exemplo, nas aulas de técnicas de dança, na medida que a linha de condução dos conteúdos do corpo transpassa as produções individuais dos alunos, estimulando na diversidade de danças e de formas de mover. O estudo do corpo, das culturas, das suas simbologias. Momentos de criação e análise das obras, bem como o estímulo ao debate sobre as escolhas, não só gestuais dos alunos, mas do próprio professor, ao dispor de suas metodologias e escolhas, caminham na tentativa de ampliar o campo de pesquisa. Ainda há muito o que se fazer e pensar. Faz-se necessário investigar as estruturas de pensamento ainda engessadas para evitar os maniqueísmos, as dicotomias do certo e errado, do que se pode ou não, do que se autoriza ou não, do que é bom ou ruim. Enfim, para ampliarmos cada vez mais, sem perder o rigor ético e estético, a tal prática libertária e a equidade do campo de história da dança e da formação em dança.